Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Instituto Essere. Meu nome é Jonathan Godoy, sou professor de filosofia e nesta aula nós vamos falar sobre a causa final das coisas, ou em grego a causa teleológica das coisas, que indica o propósito, ou seja, o sentido de cada coisa. Praticamente esquecido na modernidade, o sentido das coisas é algo que nós constatamos com a razão, é algo que nós observamos. Aristóteles, ao desenvolver a sua teoria das quatro causas, ele deu o nome da quarta causa de causa, como eu disse, final, que em grego é telos. Telos é finalidade. Então, portanto, causa teleológica, que indica o sentido de cada coisa. Então, por exemplo, a finalidade dos rins é filtrar as impurezas do sangue. A finalidade do pulmão é respirar. A finalidade dos olhos é enxergar. E assim por diante. Então, tudo que existe possui uma finalidade. E quando nós identificamos a natureza de uma coisa, nós já identificamos a finalidade dela, ou seja, para que ela serve, para que aquilo existe, qual é o propósito daquilo. É algo que nós percebemos. Isso se aplica ao ser humano? Sim, isso se aplica ao ser humano, que inclusive é aquilo que mais nos interessa, ou seja, qual é a nossa finalidade, qual é o propósito da vida humana. Se eu olhar atentamente o ser humano, eu entendo que a natureza humana é a de, como os gregos já diziam, de ser um animal racional. Eu entendo que eu infiro a natureza pela diferença específica que uma coisa tem. Então, quando eu olho para o ser humano, eu vejo que ele tem um corpo animal. Só que o que é nele que o diferencia categoricamente dos outros animais? É o fato de que o ser humano é o único animal que tem inteligência, ou seja, que é capaz de conhecer a realidade e ter consciência que conhece, ou seja, nós sabemos que nós conhecemos. Nós também temos posse de nós mesmos. Então, portanto, o que caracteriza o ser humano é a inteligência. A finalidade de uma substância, a finalidade de uma coisa, é a finalidade da sua natureza. Ou seja, se a natureza humana é caracterizada pela sua racionalidade, é isso que é a potência mais alta do nosso ser, então a finalidade da condição humana, da existência humana como um todo, é a finalidade da inteligência. Qual é a finalidade da inteligência? A finalidade da inteligência é conhecer. Só que nós nos satisfazemos quando nós conhecemos uma mentira, uma ilusão? Não. A inteligência ela busca o quê? Ela busca conhecer a realidade, tal qual ela é. Quando ela conhece algo real, ou seja, quando ela abstrai da realidade um dado que está nela, nós dizemos que ela conheceu uma verdade. Esta, inclusive, é a definição de São Tomás de Aquino para a verdade, ou seja, a verdade é a adequação da coisa com o intelecto, ou seja, quando o que está no meu intelecto está na realidade, aquilo é uma verdade. Ao passo que a palavra mentira vem de mentes, que é criação mental. Quando eu invento algo na minha mente, aquilo é uma mentira, porque aquilo não corresponde com a realidade. Então, portanto, a verdade é o que está na realidade. Então, eu posso dizer que a finalidade da inteligência é conhecer a realidade, que por consequência é a verdade. Ou seja, a finalidade da inteligência é conhecer a verdade. Essa é a única coisa que satisfaz a inteligência humana.
No entanto, a inteligência humana, aqui eu já estou indo além de Aristóteles, né? Porque o que nos interessa é a realidade, e não só o que disse um ou outro filósofo. Então, sempre que possível, nós devemos fazer uma síntese de tudo que os grandes filósofos disseram. Então, já indo para o que disse Santo Agostinho, o que disse São Tomás, além do que disse Aristóteles e o próprio Platão, nós entendemos o quê? Que a inteligência humana, ela tende ao infinito. Isso é algo que nós percebemos. É algo que você, quando eu digo isso, você pode constatar em você. A inteligência humana, a vontade humana, inclusive, tendem ao infinito. Elas não se satisfazem com aquilo que é finito, que é limitado. Elas tendem para o ilimitado. Tanto é que se eu falar aqui o maior número que existe, você pode pensar no dobro no instante seguinte. Por quê? Porque você tende, o seu intelecto tende ao infinito. E a sua vontade também. A sua vontade busca o infinito. A prova disso é quando uma pessoa conquista o que ela quer e logo em seguida ela quer mais. Nunca a vontade humana pode se satisfazer. Jamais. Com as coisas criadas. Também não pode se satisfazer se ela for finita. Ou seja, ela quer o infinito tanto na intensidade quanto na duração. Por quê? Porque se você tem a satisfação do intelecto e da vontade na intensidade, mas aquilo acabar, e você sabe que aquilo vai acabar, você fica insatisfeito também. Então, ou seja, a vontade humana, o intelecto humano e a vontade humana, elas tendem para ter a posse da verdade infinita, absoluta, e esta posse de maneira infinita, ou seja, ilimitada. É para isso que tende a nossa inteligência, é para isso que tende a nossa vontade. Portanto, eu posso dizer que a finalidade da inteligência humana é conhecer a verdade, mas não só as verdades que se referem às criaturas, ou seja, que se referem às coisas criadas e limitadas, mas necessariamente a verdade que tende para o infinito. Quem é o ser infinito? É aquele ser que nós chamamos de Deus. Ou seja, a finalidade da inteligência humana é conhecer a Deus. Se a finalidade da inteligência humana é conhecer a Deus, a finalidade do ser humano é conhecer a Deus. Então, aí nós entendemos a oração de Agostinho nas Confissões. Criaste-nos, Senhor, para vós, e nossa alma só repousa em vós. Não é só uma oração, é uma constatação também. Ou seja, de alguém que entendeu o que lhe traz satisfação. Só que essa posse absoluta da verdade não é possível para nós nesta vida. Só é possível na vida eterna. Tem um outro comentário interessante que reforça isso, o que eu disse. Porque Aristóteles vai dizer o seguinte: tudo que é criado, tudo que é limitado, né, ele não tinha esse conceito de criação, né, porque ele era um pagão, mas ele entendia isso, ele já percebia que tudo que é limitado não pode trazer verdadeira felicidade para o homem. Ou seja, bens, posses, riquezas, prazer, isso aí não dá para ter. Só aquilo que é ilimitado pode trazer satisfação ao homem, certa satisfação. Porque ele não sabia dessa possibilidade da posse absoluta de Deus. Né? Mas ele entendia, ele falava assim, então o conhecimento e a amizade, amizade verdadeira, amizade legítima, são dois bens que são sempre limitados. Você sempre pode adquirir mais e sempre vai te trazer uma felicidade genuína, embora nunca seja completa. Na parte da amizade, Aristóteles errou? Não, ele não errou, só estava incompleto. Por quê? Porque, de fato, quando Aristóteles diz que o conhecimento é a primeira forma de satisfazer o homem, ele está correto, como eu já falei. Então, a nossa inteligência tende à verdade e à verdade infinita. Então, ou seja, quando eu digo que a finalidade, quando os filósofos cristãos vão dizer, a finalidade da inteligência humana e do ser humano é conhecer a Deus, e não só conhecê-lo, mas contemplá-lo face a face, eles estão completando isso que Aristóteles já havia dito. Ou seja, não só o conhecimento possível nesta vida natural,
mas tendemos ao conhecimento ilimitado da visão beatífica, ou seja, da posse, da contemplação de Deus. Portanto, esta é a finalidade da vida humana. Só que não é só contemplar a Deus, mas é também estabelecer uma relação de amizade com Ele. Então, assim, se as amizades legítimas de seres humanos com seres humanos já são boas, a amizade com Deus é a amizade excelente. Ou seja, é aquela amizade que realmente nos satisfaz. Ou seja, é a única que realmente importa. É esta relação de amizade com o ser infinito. Contemplá-lo e ser amigo dele. É interessante que no Evangelho o próprio Cristo fala, já não vos chamo mais servos, mas amigos. Ou seja, ele está dizendo, eu criei vocês para ser meus amigos. Apesar da diferença absurda entre nós e Deus, é para isso que Ele nos criou. E nos deu essa capacidade porque nos infundiu inteligência. E é por isso que não basta só o estudo, mas também toda a adequação do nosso ser à vontade dele, que é a vontade perfeita, que não é uma simples obediência, mas é a adequação da nossa vontade com o bem, porque a vontade dele é perfeita, porque o ser dele é perfeito, porque o ser dele é o bem. E isso é o que nós chamamos de moral. Por isso que a moral, a ética, né, também são essenciais para o desenvolvimento da nossa inteligência e do nosso ser, para o cumprimento da nossa finalidade, ou seja, do nosso propósito. O propósito da vida humana é contemplar o ser infinito face a face e ter uma relação de amizade com ele. Para isso é necessário um desenvolvimento da pessoa, ou seja, uma aceitação da pessoa da vontade do próprio ser infinito, que é a perfeição, que é o bem. É claro que eu estou fazendo aqui o resumo direto, né? A amizade com Deus não se dá a partir de nós, é Ele que concede a nós por meio da graça, mas é sempre necessária a nossa colaboração. Mas eu não estou entrando nesse tema aqui agora. Estou só dizendo que o propósito, mostrando que o propósito da vida humana, né, é o conhecimento e a contemplação da verdade absoluta e de uma relação de amizade com ela. E para que isso ocorra, é necessário essa nossa adequação à verdade, que é o bem, que é o próprio ser infinito. Então, quando nós fazemos esse caminho, nós percebemos que não há nada de irracional nisso, pelo contrário, é aí que está toda a racionalidade da coisa. A negação disso é que sempre parte de um pressuposto cético ou de um pressuposto negativista, né, que acha que aquilo que nós estamos percebendo na verdade não é verdade, na verdade é uma enganação, é uma ilusão, etc. E cai num certo tipo de desespero, né, de angústia. Mas isso é muito racional e a perda dessas noções é o que gera uma deficiência na nossa inteligência e no nosso caráter e, consequentemente, deficiências psicológicas, não só espirituais. Para vocês conhecerem mais sobre esses assuntos, eu sugiro que vocês acompanhem aqui os cursos do Instituto, pois eles todos abordam desses temas em maior profundidade, com mais amplitude. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, deixem um comentário se possível, compartilhem com os amigos e nos sigam nas nossas redes sociais. Um abraço a todos, até a próxima aula.